Olá, seja bem-vindo ao Extracampo. E no programa de hoje você confere. Saiu o grito de campeão. Com um gol no final da partida de Danilo, América empata com o Atlético e conquista o Campeonato Mineiro depois de 15 anos. O dia seguinte à conquista, Atlético na Libertadores e o que anda acontecendo com o Cruzeiro, você confere agora no seu Extracampo. Seja bem-vindo a mais um Extracampo e eu já quero convidar você a participar conosco. Deixe seu recado lá na nossa rede social, facebook.com/TV Univale. É importante para a gente poder vir aqui toda terça-feira e fazer o melhor Extracampo para você. Eu já vou apresentar os nossos comentaristas de hoje. No meu lado direito, André, no meu lado esquerdo, né? André, seja bem-vindo mais uma vez, falar de futebol, falar da final do Campeonato Mineiro. Tem algum destaque desse final de semana? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Vinícius, aos telespectadores, né, que estão nos acompanhando. Destaque, sem dúvida, o América, né, neste fim de semana e muito particularmente a atuação do Danilo de novo, né? Que estrela. Em 2 jogos, 3 gols, os 3 gols marcados a favor do América que culminaram, né, no título do Coelho. O Atlético que, embora tenha perdido o título, entendo, né, que não está muito preocupado porque o confronto realmente é amanhã. Né? E destaque altamente negativo para essa diretoria do Cruzeiro que, não sei, deve estar anos-luz atrás, né, em termos de organização, inclusive, do que todos os outros clubes que estão participando da Série A. Difícil a situação do Cruzeiro, que não consegue contratar jogador depois de 15 dias simplesmente parado. É isso aí, como o André já havia dito. Vinícius, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Algum destaque aí do final de semana? Olá, Jefferson. Olá, André. Olá, pessoal de casa. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui no Extracampo. E meu destaque não poderia ser outro, a não ser o América. Como o André já destacou, né, um time que tem uma grande representatividade em Minas, é a terceira força do estado e estava há muito tempo sem ganhar um troféu oficial, né, sem um título de verdade. 15 anos. 15 anos sem levantar o Mineiro. E o América que é dono até hoje da maior sequência do Mineiro, né, o decacampeão mineiro nos anos iniciais do torneio. Mas eu queria também citar o Internacional. É a maior hegemonia do futebol brasileiro hoje, né, ex-campeão gaúcho. E parece que nos próximos anos não vai ter vias de o Grêmio bater sequência, não. Teve polêmica na final. Aliás, falar rapidinho do Inter, né? Porque a gente já tem que partir para outros temas. Você viu a homenagem ao Inter hoje? Não, eu não vi. Digamos que seja uma homenagem ao Alisson. Que imagem bacana bonita, do Alisson, né? Encostado na trave. É o reconhecimento de que o futebol ainda... ainda há vida, né? Dentro dessas negociações, né? Dessas negociatas que tem por trás. Mas foi a casa do Alisson durante a maior parte da vida dele. Foi das coisas mais legais assim que eu vi também nesse fim de semana. Hoje o Alisson tem 23 anos, chegou ao Inter com 8 anos de idade. Né? 8 anos de idade. O cara desolado. 15 anos o cara de tá idade. indo para Roma, na Itália, vai ter uma vida boa, né, tranquilo. Mas o cara desolado porque estava deixando o time do coração dele. E é um excelente goleiro. E se não era, acaba que torna com o tempo, porque é tanto identificação com o clube, o local, muitos anos de... A gente acha que todo jogador fica cego, né, com as cifras, essa coisa toda. É claro que você tende a aceitar uma determinada proposta, isso faz parte. Né? Imagina você receber uma proposta aí, né, para ganhar não sei quantas vezes mais. Eu tenho certeza que você não vai deixar o extracampo, Jefferson. Né? Mas que você vai ficar balançado, vai. Então é normal isso. Mas o cara realmente ficar sentido, né, ao deixar a casa é muito legal. Foi muito bonita a cena. E é isso aí. Uma cena também que foi muito bonita foi a comemoração do América aí depois de 15 anos sem ganhar título mineiro. A última vez que ganhou o título mineiro foi em 2001, justamente em cima do Atlético. E agora eu vou comemorar. Você confere como foi a partida agora. Na final do campeonato já é emocionante. Ficou mais ainda por causa delas. Para muitas famílias, foi o melhor programa para o Dia das Mães. Moro na outra região. Nós viemos para cá para passar o Dia das Mães junto e vim no estádio. Ver o América, né? Presentão tanto para mim, quanto para o filho, quanto para a mãe. Os jogadores também celebraram a data na entrada em campo. O clássico da família valia muito. A taça era o presente que as mamães queriam. João Ricardo foi um bom filho
fechou o gol enquanto pôde. Todo time começa por um bom goleiro. Todo bom goleiro tem que ter uma bela equipe, senão é difícil. Vitor também impediu o que seria um golaço de Vitor Rangel. O zagueiro Thiago, que já estava amarelado, matou o contra-ataque e foi expulso. Com um a menos, o Atlético cresceu. Quando o Prato soltou a bomba, Cleiton aproveitou o rebote. Com um a menos, a gente teve um volume muito grande de jogo, tivemos chance de fazer gol, mas não conseguimos. Então é procurar acertar os detalhes para a gente chegar bem. A alegria das mães atleticanas durou até o chute de Danilo. Tinha feito 2 gols semana passada, é algo que foi inédito para mim. E essa semana é uma semana que a gente não teve jogo no meio de semana. Foi totalmente focada, né? Totalmente família, que é uma coisa que a gente precisa muito nesse momento. E eu dedico esse título para minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha. É coisa de Deus mesmo, cara, que acontece com a gente. Com a vitória por 2-1 na semana passada, o empate foi suficiente para o América quebrar o tabu e deixou para trás 15 anos sem conquistar o Campeonato Mineiro. 2012 eu tive na final também contra o Atlético e perdi, e agora eu pude ser campeão. Então é importante demais. É a nossa família que está do lado a lado, a gente também que trabalha todo dia firme ali, todo mundo sabe da dificuldade. Oscilamos um pouquinho no meio do campeonato, mas acreditamos. Então, enfrentamos o Cruzeiro na semifinal, fomos bem, o Atlético também mostrou sua força, mas conseguimos ser um pouco mais forte também e concretizar com o título. Então é agradecer a Deus e comemorar o que tiver de comemorar agora. É isso aí, vocês conferiram como é que foi a matéria. O América que estava desacreditado ali, faltando 4 jogos ali para o final da primeira fase do Mineiro e conseguiu aí, eliminou o Cruzeiro e com força e podemos dizer assim também com mais certeiro que o Atlético conseguiu liquidar os 2 jogos, já que o Atlético teve mais posse de bola, mais chute, mais tudo, mas não conseguiu fazer o que o América fez. E vamos falar uma coisa aqui, a gente meio que subestimou o América no decorrer do campeonato. Nós mesmos achávamos que o América o América fez uma campanha muito oscilante, né? Chegou a perder de 3-0, não sei se foi pro Guarani. Pro Guarani, dentro de casa. O Guarani que caiu. Que caiu. Né? Foi uma campanha que ao tempo só não perdeu para Cruzeiro e Atlético. Para nenhum dos dois. Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Atlético na primeira fase. Venceu o Cruzeiro por 2-0, né, no jogo de ida das semifinais, empatou 0-0, ganhou do Atlético 2-1 e empatou outro jogo. Então terminou invicto, né, contra os seus rivais da capital. Mas fez uma campanha oscilante na primeira fase. Esse jogo do América, particularmente esse de domingo, foi um desses jogos de uma autoridade, não estou dizendo que o América teve uma autoridade sobre o Atlético. O América passou um aperto, aliás, que talvez nem fosse necessário. Ainda mais com um jogador a mais. O Givanildo, com um jogador a mais, e o Givanildo, quase que o Givanildo coloca a coisa a perder, quando ele segurou o time. Ele recua muito o time em determinados momentos. Contra o Cruzeiro no segundo jogo, né, no 0-0, ficou recuado o tempo inteiro, jogando com regulamento contra um time que sequer esboçava um poder uma capacidade de reação. O América poderia ter ganhado do Cruzeiro, poderia ter ganhado do Cruzeiro numa facilidade, se ele tivesse ido para cima, tivesse jogado, por exemplo, contra o Cruzeiro como jogou o primeiro jogo, né, tanto contra o Cruzeiro quanto o Atlético, né? Mas ainda assim o time mostrou uma autoridade muito grande, foi muito legal essa partida contra o Atlético. O Atlético, mas valorizou muito essa conquista do América, porque foi um time forte o tempo inteiro. Irônico, né? O Atlético teve jogador expulso, saiu o gol do Atlético. O América teve jogador expulso, em sequência saiu o gol do América. Vamos fazer o seguinte, antes de continuar nos comentários, vamos ver a tabela do... Como é que foi a porcentagem de bola, questão de passes? Bom, achei que você fala a tabela do campeonato. Estatística do Mineiro. As estatísticas do jogo, Atlético 1-1, o gol do Cleiton aos 12 minutos do segundo tempo, o gol do Danilo aos 38 do segundo tempo. Finalizações, o Atlético
teve 6 finalizações certas e 7 erradas, o que também é mérito do João Ricardo, que é, para mim, o melhor goleiro do Campeonato Mineiro. Finalizações do América, 6 certas e 6 erradas. Passes que já não foi tão grande assim, o número do Atlético diminuiu, 267 passes, 45 errados e 267 certos. O América, 33 errados e 200 certos. A posse de bola, 58% do América e do Atlético e 41,7% do América. Então, é interessante ressaltar, né, nesses dados, né, como a gente vê que a posse de bola não casa com as finalizações. Sim. O Atlético teve mais a bola no pé, mas não necessariamente chutou mais do que o América gol. E talvez isso tenha sido determinante para o empate. Se houvesse um pouquinho mais de artilharia, né, de poder de fogo para o Atlético, poderia ter sido diferente a partida. E o futebol agradece. O América precisava desse título, né? Quem é fã precisava ver esse time campeão. Tem gente que tem 15 anos de idade nunca viu o América ganhar um troféu, né? Um jovem torcedor americano, por exemplo. Praticamente não existe, né, torcedor do América que seja... É bem pouco o número de torcedor do América que tem entre 15 anos, por aí, porque não via o time ser campeão. Embora tenha ficado muito cheio, né? Não vou falar lotado, mas muito cheio o espaço do América no Mineirão. Sim, claro. É uma coisa que muitas vezes esperavam, né? Teve a subida da Série B, que eles já esperavam desde 2014, conseguiu subir agora consegue o título que não vinha há 15 anos, dá uma o América foi campeão mineiro em 2001. Foi contra o Cruzeiro, né? Contra o Atlético. Foi contra o Atlético. 2000 foi a Sul-Minas. Né? Foi um momento de ouro ali do América, né? Final dos anos 90, ele chegou a ser campeão da Série B em 97 com o próprio Givanildo. Foi a primeira passagem do Givanildo pelo América. O rei dos estaduais, está se tornando o rei dos estaduais. Né? Aliás, o Givanildo falou, foi muito pertinente a fala dele, agora eu sou mineiro mesmo, porque eu ganhei o título estadual com o América. Né? E a gente até falou aqui em alguns programas, né, que o Givanildo ele vai muito bem na Série B, né, que é, né, pela qual ele disputou com a América, e aí no estadual, onde deveria mostrar todo aquele poderio, estava indo mal. Né? Mas em situações anteriores, a diretoria também demitiu o Givanildo antes de terminar o serviço. Né? Dessa vez a diretoria da América teve paciência, né, e acabou culminando com o título. E igual a gente estava falando, um título que estava nas últimas rodadas já no Campeonato Mineiro, já não se acreditava passar, mas agora conseguiu o título. A gente vai acompanhar agora o VT de como foi o dia de ontem para os torcedores do América, mas também para os torcedores do Atlético. Confere aí. O América está mesmo com toda a banca, com bandeira estendida, foto oficial e a manchete dos jornais. Feliz hoje com o título? Isso, demais, demais. 15 anos em cima do Galo de novo. Do outro lado, a faixa de véspera encalhou, mas o Galo ainda pode vingar no Brasileiro e na Libertadores. Eu acho que não tinha necessidade dele ter poupado jogadores ali, né? Acho que dava para ele ter colocado Robinho já começando o jogo. Acho que seria diferente o resultado. Após 15 anos de jejum, o América conquistou o título do Campeonato Mineiro com méritos. No caminho, eliminou o Cruzeiro e superou o Atlético, que tinha na final a vantagem de jogar por 2 empates. O desempenho do time do técnico Givanildo de Oliveira anima os americanos para o Campeonato Brasileiro da Série A, que começa neste final de semana. Tem que contratar alguns jogadores, né, para ver se melhora o time, mas tá indo no caminho certo. Torcedores do América comentando, também o torcedor do Atlético. E o torcedor do Atlético fala uma coisa que é pertinente, né? Que até o Éder criticou a não entrada do Robinho na final. Ele, né, acredita que, de fato, tem que preocupar mais com a Libertadores e tudo mais, como o Atlético está fazendo, mas o Éder até fala assim, sinto falta do Levi. O Éder é um dos grandes nomes da história do Atlético. Vocês também, embora na semana passada a gente defendeu aqui a entrar com o time reserva no primeiro jogo, vocês também defenderiam a entrada do time reserva no segundo? Olha, não vou falar o time titular, de colocar todo o time titular, mas eu não entendi, por exemplo, o Marcos Rocha jogando no meio. Né? Sim, aí é coisa do Aguirre, aí foi coisa do Aguirre que foi invenção demais. Agora, eu também não vou crucificar, porque... Tudo bem, campeonato estadual é uma coisa, né? Libertadores é anos-luz à frente daquilo ali, não tem comparação. E mesmo que a cabeça do atleticano esteja focada
para amanhã era uma decisão, era uma finalíssima de campeonato. Era um troféu que estava em jogo. Eu tenho minhas resistências com o estadual e tal, mas você está disputando, tem que ganhar, você tem que jogar para ganhar. Né? E numa finalíssima como era o jogo desse fim de semana, da semana passada era justificável, agora desse fim de semana eu não entendi algumas posições. Se você coloca, por exemplo, o Lucas Cândido na lateral direita, deveria ser para poupar o Marcos Rocha. Mas não foi isso que aconteceu, você colocou o Marcos Rocha em campo. Então não entendi qual foi o raciocínio do Aguirre realmente para escalar a equipe. Embora eu achasse que o Atlético no segundo tempo, quando voltou com a mesma formação, e aí todo mundo achou estranho, o cara perdeu o Thiago, perdeu um zagueiro, e naturalmente o treinador ele tende a colocar um outro zagueiro, fazer uma substituição. Tira um atacante, tira um armador para repor a zaga. E o Aguirre não fez isso, e corajosamente não fez isso, e o Atlético entrou muito bem no segundo tempo. Muito bem no segundo tempo. Eu acho que o que desmantelou foi realmente o esquema mais, talvez eu critiquei o Givanildo aqui, mas talvez segurar o Atlético na defesa e jogar nos contra-ataques tenha sido o grande lance, né? A grande sacada do América, meio que sem querer. Né? Porque teve um momento que o Atlético ficou na estafa, né? Começou a precisar entrar com outros jogadores, e aí o América teve mais condições de chegar ao ataque e empatar a partida. Mas essa questão do raciocínio de Aguirre, eu já jogo para você. Se vai poupar jogador, e o sistema mais criticado do Atlético hoje é o sistema defensivo, às vezes pela lentidão, porque o América fez 3 gols no mesmo lado, todos pelo lado direito do Atlético e o lado esquerdo do América. Então, se ele vai poupar ali, poupou igual poupou o Leonardo Silva e colocou o Thiago. O Thiago foi expulso com 44 minutos. Se ele vai tirar o Marcos Rocha, como o André falou, da lateral para colocar no meio, não era melhor ter tirado de uma vez? E ter voltado a apostar, por exemplo, no Casares? Sem dúvidas. Até porque se via que para manter descanso, manter descansado? Se via que o Aguirre tinha um leque de opções maior do meio para frente. Ele tinha condições de substituir melhor as lacunas do meio com jogadores que estavam no banco e não improvisar um titular vital na defesa, que é o Marcos Rocha, e colocá-lo no meio campo. Realmente não entendi por que ele deixou de lado esse cardápio que ele tem no banco de reservas, né? Como poderia ter utilizado. O Casares a gente não entende até hoje. Né? Muito se especula na imprensa, muito se fala nas redes sociais, mas o real motivo que levou o equatoriano para fora do time é uma incógnita. Problemas físicos, questões de extracampo, não se sabe. Mas era certo que é um jogador que poderia estar ali presente e ter feito a diferença de forma muito mais positiva do que o Marcos Rocha fez. E poderia até ter permitido mais consistência defensiva. Eu realmente não consigo achar o fio da meada do raciocínio da Aguirre. Agora, eu acho que a preocupação do atleticano é com relação a amanhã, né? Sim, e é um jogo que não se admite errar. Já são 68 mil ingressos vendidos, né? Casa cheia, Morumbi. Esse é recorde de público nacional. Né? O Morumbi tem aquela mística, né? E tem se falado isso desde que o São Paulo voltou para o Morumbi esse ano. Ele voltou a jogar bola. É um time que também está se reerguendo e está se formando. Eu acho que conjuntamente ao Atlético, eu acho que leva vantagem contra, né, nesse confronto. Se você pegar jogador por jogador... O Atlético leva vantagem. No gol, por exemplo, não precisa nem falar, né? Não dá para fazer... O Denis com Vitor. O Denis com Vitor, não tem jeito. Pouquíssimas peças. Algumas peças ali do São Paulo talvez sejam realmente superiores. Mas aí o que pesa, talvez nesse confronto de jogador por jogador, e aí você comparar técnico por técnico, o Bausa, ele não faz as loucuras que o Aguirre faz. E as loucuras que o Aguirre faz é que podem, de repente, culminar numa eventual catástrofe para o Atlético, que seria uma catástrofe, jogaria por terra o primeiro semestre do Atlético, que estava tudo bem, obrigado, até então. Estava tudo muito certo. Até o 1-0, né, nessa final até enquanto estava 1-0 nessa final do estadual, estava tudo bem. Né? Aí o atleticano, não sou eu que estou falando, os atleticanos ali questionando. O atleticano questionando, por que colocou essa escalação? Aí a gente volta àquele problema que a gente falou, a gente até isentou o Aguirre no primeiro jogo, né? Destacamos a escalação dele no jogo contra o Racing lá na Argentina ainda.
muda completamente, né? E não jogo decisivo não pode errar. E eu acho que o Atlético não pode pensar nessa questão de voltar com 0-0 de São Paulo. Ainda mais que... Passou um sufoco com o Racing. Passou um sufoco e o São Paulo é bem melhor do que o Racing. Não dá para bobear de novo, né, Vinícius? Agora é hora de pensar na quarta de final como algo muito mais sério do que foi a semifinal. Passou um sufoco contra o Racing, não dá para passar esse sufoco de novo contra o São Paulo, que o torcedor também atleticano não sabe até quando vai ficar aguentando, né? Nas redes sociais, mesmo depois do jogo com o Racing, os torcedores dizem assim, meu coração está pronto pro resto. A gente sabe que Libertadores é como um funil, né? Oitavas de final é aquele aquecimento. Quando chega nas quartas já fica um pouco mais apertado. É importante lembrar que um gol do São Paulo lá não faz tanta diferença como o gol do Atlético faria. 1-0 do São Paulo é mais inócuo do que um 1-1. Ou que um 2-1. Ou 2-1. Por exemplo, esse gol levado para casa deixa a batata quente troca de mãos, né? A vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e empurrar e fazer o resultado deixa de existir. E trazendo para cá uma bagagem, né? Ou um gol, até um placar positivo, quem sabe, né? Porque o Atlético tem mais time que o São Paulo. Conseguir talvez uma hipotética vitória é monumental. Então, acho que eles não podem se dar o direito de estacionar o ônibus, né? Vamos só segurar e garantir 0-0. Eu acho que a postura é o momento de ser Atlético, de utilizar as armas que tem. Poder de fogo do Prato, a movimentação do Robinho, os dribles do Robinho, é fazer o jogo se virar a seu favor, né? Se colocar ali e se impor, porque tem condição para isso. O Dátolo está fora, né? O Carlos está fora. O Carlos, convenhamos que nesse momento não faz tanta diferença. Mas assim. ele estava na preferência em relação ao Cleiton, na questão do... O Aguirre tem preferido o Carlos ao Cleiton. Não, contra o Racing, primeiro gol contra o Racing semana passada. Eu vejo o Cleiton mais qualificado do que o Carlos na questão técnica. Sim. Ele tem mais recursos para partir para cima. Mas o Aguirre, a gente não sabe o que, por exemplo, Agora, o Dátolo vai ser de novo, toda vez que o Dátolo não entra em campo, não está relacionado, eu acho que a cabeça do atleticano esquenta, porque o Casares, ele pretere o Casares sempre. Né? O Casares está longe de ser titular nesse time, embora todo mundo entenda que precise ser. E aí ele inventa aquela história de recuar o Robinho e aproximar o Júnior Urso do... E sacrifica o Robinho. Que nenhum dos dois. Sacrifica o Robinho. Que nenhum dos dois são armadores de equipe. O Júnior Urso, por mais que ele tenha melhorado o toque de bola e tudo mais, ele não sabe carregar, ele não sabe armar um time. E você falou que esquenta a cabeça do torcedor, mas não só do torcedor, mas do Rafael Carioca, que também fica com funções comprometidas, porque ele é um jogador de saída de bola. Quando não tem um meia para se comunicar com ele ali, um armador de verdade que joga na porção de 3/4 do campo, fica difícil. Porque ele é obrigado a fazer essa função e ainda voltar para trás quando perde a bola. Um jogador que se desgasta e quando chega no segundo tempo, Você quer saber outra coisa que a gente falou algumas vezes esse ano e que amanhã vai ser colocada à prova, mas eu acredito que o Atlético possa superar isso, é o fato de a defesa do Atlético ser lenta. O Eraso mais o Leonardo Silva. Sim. E amanhã coloca à prova porque talvez seja a primeira vez no ano, é um jogo decisivo, em que uma equipe forte, eu não estou falando do América, eu estou falando de uma equipe verdadeiramente forte como São Paulo, vai para cima, vai com tudo. É um jogo de mata-mata. Né? E precisa fazer o resultado em casa e vai pressionar o Atlético do início ao fim, não tem dúvida. Como fez com o Toluca e como fez com o River Plate. De frente que é o oposto da defesa, é muito rápida. O Michel Bastos é um jogador ágil, o Caleri é um jogador ágil. Embora seja alto, ele é muito rápido. Então, assim, é um desafio que o Atlético vai precisar. E vem pegando um Paulo Henrique Ganso na melhor fase do São Paulo. E vai pegar um Paulo Henrique Ganso na sua melhor fase do São Paulo. Então, assim, eu acho que amanhã o Atlético vai precisar fazer um jogo muito inteligente. Um jogo como ele fez contra o Racing nos dois jogos. Né? Embora tenha passado um aperto contra o Racing ali, talvez a inteligência que foi na Argentina, aquela inteligência vai ter que voltar. Eu não vou nem falar do jogo no Independência, não. Aquele jogo que o Atlético fez na Argentina é o que ele vai precisar fazer amanhã para conseguir um resultado que seja viável para a volta. Mas perder de 1-0, empatar de preferência com gols, né? É um resultado que aí eu acredito até piamente que o Atlético passa se houver um resultado interessante no Morumbi. Aí eu aposto assim, todas as fichas no Atlético, porque o difícil do São Paulo vai ser lá. Fora de casa eu já tenho minhas dúvidas. Haja vista contra o Toluca. Aplicou 4-0, depois perdeu de 3-1 fora de casa. Pois é. Vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer uma pausa aqui no Extracampo. No próximo bloco a gente vai voltar para falar também sobre o Cruzeiro e sobre as coisas que andam acontecendo um pouco nos bastidores. Que não anda acontecendo. Ou que não andam acontecendo nos bastidores. A gente volta daqui a pouco. O Extracampo está de volta agora para o segundo bloco. E a gente vai falar um pouco sobre o Cruzeiro e sobre o que anda acontecendo. E aí, André? O que a gente pode falar desse momento do Cruzeiro que Marcelo Oliveira negou, Jorginho negou e ontem saiu a negativa também Ricardo Gomes. Abel Braga. E engraçado, né, que a diretoria até semana passada disse que não contactou ninguém. Né? Não entrou em contato. Todo mundo está dizendo que está negando. Foi engraçado, né? O Marcelo Oliveira vindo do nada falar que me ofereceram e tal. Aí depois vem o Jorginho, olha, eu pensei e tal. E agora o Ricardo Gomes com o mesmo discurso. Engraçado uma diretoria que fala que não procura ninguém, né? De repente recebe a resposta, inclusive, pública dos treinadores que ela supostamente não procurou, para falar, olha, me fui procurado, mas... deve estar tendo um complô de treinadores contra o Cruzeiro ali, né? Provavelmente. Fala, tirando ironias à parte, Você né? vai criar um grupo no WhatsApp, né? Vamos dizer não ao Cruzeiro. Não ao Gilvan, né? Alguma coisa assim. É uma vergonha, sem brincadeira. Eu tô assustado com essa diretoria e é o seguinte, foram 15 dias jogados fora. O Cruzeiro teve o privilégio de contratar qualquer treinador que fosse, e ter mais do que 15 dias, né? Ter 20 dias. Sim, porque 15 dias completos ontem, né? Da demissão do David. Então, você ter mais 5 dias aí às vésperas do Brasileiro, 20 dias para você... Na verdade, domingo completou 16 dias, né? 16 dias, com mais 20 dias, vai, arredondando. 20 dias para você trazer um treinador que conhecesse o grupo, que fizesse uma pré-temporada. E uma pré-temporada seria quase uma oportunidade no tamanho da pré-temporada mesmo, do início do ano. Não é? E o Cruzeiro jogou isso fora, jogou isso na latrina. Não tem mais essa oportunidade, essa tal organização que a diretoria tanto prima, né? Análise de desempenho, né? Para contratar jogadores. Passa esse pessoal nessa maquininha de análise de desempenho para ver se essa diretoria seria aprovada. Tinha um perfil que hoje até brincava com isso. Você jogar 15 dias fora, às vésperas do Campeonato Brasileiro, é lamentável. Torcedor do Cruzeiro que me desculpe, mas assim, as minhas perspectivas para o time são as piores. Eu acho que tem que chegar um cara de muito pulso, tem que chegar um treinador de muita autoridade neste momento e com contratações para vislumbrar alguma coisa maior. O Cruzeiro, pelo segundo ano seguinte, com toda a organização que eles falam, né, vai de novo apostar num técnico que chega no meio do campeonato para salvar a pátria. Ano passado, não foi nem com o Luxemburgo, ano passado foi com o Mano Menezes e esse ano vai ser com um tal treinador que ainda não tem. É difícil, e aí o torcedor tem que agradecer, porque se tivesse alcançado a Libertadores ano passado, né, foi bem possível com o Mano Menezes, tivesse chegado 3 rodadas antes, teria sido pior esse ano. Uma queda talvez traumática na fase de grupos, por exemplo. Né? Uma coisa que nunca aconteceu na história do Cruzeiro. E talvez... mas seria diferente. Não, as contratações talvez fossem diferentes, né? Eu não sei. Mas acredito assim, que o problema maior, que mais tem chamado minha atenção no que toca essa questão do Cruzeiro, é a falta de humildade que vem desde 2015, quando o Gilvan perdeu o coração do Matos, por assim dizer, né? Ele foi seduzido pelo Paulo Nobre e foi para o Palmeiras. A partir dali, pelas cifras. A partir dali, parece um momento de autoafirmação besta do Gilvan. Não, eu vou tomar conta, não preciso desse cara. Ele vai ser diretor lá e eu vou tomar conta da minha casa aqui. Toma conta muito mal, como a gente pôde ver. Foram 2 anos que poderiam ter sido muito promissores. Ele acumulou a função como diretor de futebol no primeiro momento. No ano passado eram 3, né? Era ele, o Thiago Escuro e o... Não, no início era ele... o Tinoco, Isaías Tinoco e o próprio Luxemburgo que estava...
O Luxemburgo tem aquele quê de manager, né? Vou chegar aqui e vou indicar contratações. Não é assim que funciona. Foi aquela catástrofe. Então, parece que o Gilvan ele trocou ideia com o Eurico Miranda, né? Em ser o capo da equipe. A gente viu o resultado nesses últimos anos. E acho que para 2016 o Cruzeirense pode se desenganar. Não vai acontecer nada. E vai ser muita sorte se não for uma campanha trágica. Se não arrumar ninguém. O Delamoura, a gente viu o trabalho dele contra o Campinense no jogo de volta. Ele armou o time pior, igual ou pior do que o David. Aí o torcedor vai e acabou, já era. Esse aí também não tem chance nenhuma. O interino não pode nem pensar em ser efetivado. Acredito que há uma oportunidade se a diretoria estiver disposta a assumir que errou e abrir o cofre, tirar o escorpião do bolso. Porque lá fora tem treinadores à disposição, embora caros, mas que podem resolver o problema. Mas vocês não acham que nesse momento, com essa pressão toda da torcida, desses dias aí que se passaram desperdiçados, não seria um problema o Cruzeiro buscar alguém de fora? Seria muito pesado para o treinador de fora? Quem que viria daqui do Brasil? Ainda tem essa dificuldade que o mercado nacional também não ajuda. O Abel Braga, o Luxemburgo, tem uns caras que estão fora, são carta fora do baralho naturalmente. Né? O Luxemburgo, o Celso Roth, o Wagner Mancini, esses caras são descartáveis, não adianta, nem se cogita o nome deles. Nem para pagar incêndio serve mais, né? Nem para pagar incêndio serve mais. Tem torcedor que fala do Adilson Batista. Eu, particularmente, as lembranças que eu tenho do Adilson Batista é daquele cara que colocava 6 volantes em campo. Né? Aqui fora do extracampo a gente já falou disso. Né? Teve jogo do Adilson Batista que colocou 6 volantes em campo. 3 no meio de campo, 1 na zaga, Marquinhos improvisado. Paraná era fechado na lateral direita. Só não jogou de goleiro, cara. E dois nas laterais. Houve jogo do Adilson Batista. O grande trunfo do Adilson Batista, o torcedor cruzeirense se recorda, são os sucessos que ele teve nos confrontos contra o Atlético. As 2 goleadas de 5-0, na final de estaduais e tal, a sequência de vitórias, né, em cima do rival e tal. Mas o que mais? E ainda precisa passar pelo crivo, né, pelo tal filtro da diretoria, o fato de ter tido ter tido recentemente um bom trabalho no mercado. O Marcelo Oliveira foi um deles, mas demoraram para procurar até por causa daquela rixa do ano passado, que foi uma tristeza, foi vergonhosa. Né? Deixaram ele queimar, né? Ver aquela cena ali foi triste. Foi das coisas mais tristes, né, dos últimos tempos. E aí juntou essa mágoa junto com a oferta do clube exterior, que o Marcelo garante que está fechado e ele não... E mesmo que não estivesse, eu no lugar do Marcelo Oliveira, eu diria, olha, com essa diretoria eu não vou mais, porque amanhã tem uma sequência aí de não sei quantas derrotas e ele cai, quem que vai segurar o rojão para ele? Né? Vão abandoná-lo de novo? Então, cara, te perdoo pelo que você fez comigo, mas eu caí nessa de novo... Eu dei 2 brasileiros para vocês. Eu concordo com o Vinícius que tem algumas opções legais fora. Né? Tem Marcelo Bielsa, tem o Sampaoli, mas precisaria abrir bem o cofre. Eu li uma matéria hoje mais cedo que até falava nessa questão aí do... O nome do Bielsa está forte, né? Não só na questão envolvia nome de técnico, mas na questão que a diretoria está manchada com os técnicos que existem pelas demissões, pelas últimas demissões, por exemplo, como o Marcelo Oliveira, que foi queimado. O David, que a gente critica corretamente o futebol pífio que o Cruzeiro apresentava, mas segundo o mercado dos próprios técnicos, o David tem 70% de aproveitamento, o que respaldaria o mau futebol do clube. Então, por isso que Ricardo, o treinador do Botafogo, negou, o Jorginho negou. Você acha também que acontece essa linha também, que tem esse problema? Ou pode ser também pela questão de a própria diretoria do Cruzeiro não ter cancha, como muitas vezes o Caio Mourão falou aqui, não ter experiência, não ter força no mercado para conquistar o treinador? Eu acredito que vai nessa questão da confiabilidade. Os treinadores que o Cruzeiro procurou até então, que estavam empregados, eram todos treinadores que tinham um solo firme para pisar em seus clubes. O Jorginho talvez seja o mais... confiança do Eurico, né? Tomou 6-0, o Eurico bancou o Jorginho e o Jorginho quase tirou o time da E o Ricardo Gomes talvez seja o caso mais sensível, porque o Botafogo abriu as portas para ele para o futebol depois do AVC que ele teve em 2011, pelo Vasco. Até então ele não estava mais incluído no circuito de treinadores, né? Ali ele ganhou uma chance nova de fazer o trabalho dele. E fez bem. Chegou até a final com um time que não é lá no primor. Né, formado por uma mescla de meninos da base, jogadores baratos. Jogadores muito baratos. Mas convenhamos também, né? Opinião minha.
Jorginho e Ricardo Gomes despontam como bons treinadores e tudo mais. O Jorginho parece que nunca teve um trabalho... O Jorginho não, o Ricardo Gomes parece que nunca teve um trabalho ruim, né? Passando por clubes. Aí vem essas histórias, né? Mas são caras que realmente viriam e resolveriam um problema. São caras que chegariam aqui, bateriam no peito e falaram, pode deixar comigo que esse grupo aqui dá para levar tranquilo. O Cruzeiro precisa de um treinador estilo Leverkusen. É essa hoje... O Mano Menezes. Ou o Mano Menezes. Mas o Mano tá Menezes está recebendo 2 milhões lá. Mas o Levi também não vai sair do Fluminense, não vai sair elas por elas. Mas precisa de gente desse porte. Não é mais treinador bonzinho, bacaninha, né, como o David era. Né, que conversa com os jogadores, não cabe mais diálogo. E não é culpa dos jogadores. Né? Os jogadores estão ali porque foram contratados e tal, e tinha um treinador que não soube estabelecer um esquema tático. É culpa de uma diretoria que realmente não se planejou, não organizou. E a realidade é que a essa altura do campeonato tem que torcer muito para que seja realmente um cara de fora, mas um cara que tenha peito, que fale, olha, eu sei falar um portunhol aqui que dá para atender as duas partes, né, tanto os jogadores estrangeiros quanto os brasileiros, e vão tentar uma adaptação aqui em tempo recorde. Né? O Bielsa, eu acho que teria condição de fazer isso, porque é um cara que mexe mais com a emoção do torcedor, do jogador, mais forte, aquele treinador mais de túnel, né, vamos dizer assim, de beira do campo mesmo. O Sampaoli teria essa condição, mas eu estou falando de caras caros. Fala-se também no Marcelo Galhardo, né? Aí tem os comentários de bastidores que estaria fechado com um técnico estrangeiro. O Bielsa não seria tão caro quanto o Sampaoli. Eu acho que até pela metade do preço. Talvez acho que o que pesa numa possível chegada do Bielsa é que é um técnico muito arrojado para o elenco que o Cruzeiro tem. Você imaginar ele armando um time... O 4-3-3 é garantido. É um Adilson Batista às avessas, né? O Adilson gosta de volante, ele gosta de centroavante. Ele arma o time no famoso 3-1-3-3 que o Bielsa ama, né? Com um volante ali, 3 linhas de 3, com Alano e Elberton nas duas pontas. Mas aí precisa de reforço. De pensar, né? Vamos falar de coisa boa, que no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Ainda bem que está voltando o Campeonato Brasileiro, depois de 4 meses aí sem ver os... 5 meses, né? Agora começa o ano, né? Agora começa o ano do futebol brasileiro. Então, como começa o ano do futebol brasileiro, a gente vai voltar também com os palpites sobre os jogos do final de semana do brasileiro. Então, joga na tela aí a tabela que a gente já vai dando os nossos palpites. Vamos lá. Primeiro jogo do final de semana no sábado às 16 horas. Flamengo e Sport. Flamengo. Vou apostar no Flamengo. Sport. Empate, né, Vinícius? Empate. Palmeiras e Atlético Paranaense. É Palmeiras. Palmeiras. Atlético Paranaense. O que é isso? Mas você tá do contra. Tô do contra, eu vou passar na coluna 2 toda. Atlético e Santos. Depende do resultado. Vai depender do resultado. Eu acho que vai dar empate. Empate. Coluna do meio. Empate. Curitiba e Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro perder pro Curitiba... Candidato ao pior jogo da rodada. Também vai ser... Também vai depender muito das condições do Cruzeiro. Eu vou de empate. Quem que vai chegar? Na dúvida, eu vou colocar o empate. Com certeza, empate também. Botafogo e São Paulo. Depende muito do jogo também. Eu vou de Botafogo. Por jogar em casa, talvez o Botafogo consiga beliscar alguma coisa. Também vou de empate. O André tá na coluna do... Santa Cruz e Vitória. Clássico nordestino. Clássico nordestino. Santa Cruz sem ressalva. Pelo momento. Santa Cruz campeão, dois campeonatos em 7 dias. Campeão baiano, campeão pernambucano. E campeão nordestino. Exatamente. Vai estar Santa. Gol do Grafite. Certo. Corinthians e Grêmio. Corinthians. Corinthians. O Grêmio tá esfacelado. Mandou dirigente embora e tudo mais. Figueirense e Ponte Preta. Ponte Preta, tá em momento. Puxa vida, hein? Empate, vai. Eu vou dando empate também. América e Fluminense. Vou de aqui. Vou na América, apostar na América. Vou na América pelo momento também. Pelo momento. Pelo embalo. Gol de Danilo. América, vai. Vou apostar no time da casa. E esse jogo é perigoso pro Inter, Internacional Chapecoense. Mas eu vou depois das lembranças de 2015. Não tem boas lembranças. Mas... Se for um sentimento de vingança ali, ó. Mas é o jogo que pode marcar de vez a despedida do Alisson pelo Inter, né? É o jogo que pode ser o último jogo dele, então talvez para fazer no Inter. Esse final de semana nós temos 2 jogos às 11 horas, né? Que volta na outra tela, por favor. Que é São Paulo e Botafogo e São Paulo e Santa Cruz e Vitória no Nordeste, 11 horas da manhã.
Naquele friozinho de típico 40 graus. Não teremos jogos na segunda-feira nessa rodada, mas está planejado para que durante o campeonato alguns jogos sejam na segunda-feira à noite. Olha, eu acho, a gente sempre falou bem aqui, né, desse jogo das 11 horas em determinado período, mas segunda-feira à noite eu acho que os caras já estão pegando pesado. Eu acho uma aberração. Vamos experimentar, né? Às vezes começa a semana ruim, o torcedor vai lá ver o jogo do time. Essa questão do calendário, eu discuti com alguns amigos isso. Eu preferia ver jogos às sextas do que na segunda-feira. Um jogo sexta-feira, 8 horas. Sexta-feira é o dia que você chega do trabalho, você quer sentar, tomar uma cerveja, ficar em casa de boa, liga a TV e tem um jogo do seu time. Imagina como é que não deve ser prazeroso, né? Você terminar o dia, o jogo do seu time valendo o brasileiro. Mas você sabe, pensando dessa forma, do ponto de vista social, vamos dizer assim, vai dar uma desafogada, né? Segunda-feira é aquele dia ruim, começo de semana, mas de repente você tem uma expectativa maravilhosa de chegar no fim do dia e ter seu time entrando em campo. Você tem um motivo para fazer um happy hour. Os caras estão querendo estender o fim de semana prolongado. Outros palpites aqui. Hoje, o jogo de hoje à noite entre Cruzeiro e Londrina. Nossa, difícil, viu? Vai lembrar não é de maldade. Eu vou apostar no Londrina. Eu vou apostar no empate. E no último jogo entre Cruzeiro e Londrina, deu Londrina. Lá, na pré-temporada de 2013. Então, assim, diria que um empate. Um 0x0 meio triste. Acho que vai dar empate. Eu vou apostar 1x0 Londrina. Falando sério. Não é implicância com o Cruzeirense, nem com o Cruzeiro. É o momento. O momento do Cruzeiro realmente é... O Londrina foi campeão do interior, né? Foi. O Cruzeiro... Não foi, o Cruzeiro foi o terceiro da capital, né? No campeonato. Atlético e... São Paulo e Atlético. Eu vou torcendo empate pro Atlético. Empate. 2x2 lá pro Atlético. Empate. Eu acho o 2x2 um pouco ousado, mas 1x1 é bem possível. Um jogo franco, né? Dois times atacando dá 1x1. Então é assim, infelizmente o extracampo de hoje está chegando ao fim. Mas aqui, nós estamos em cima do muro hoje. Estamos muito em cima do muro. São Paulo, vamos proibir o empate aqui. Na próxima semana. Você aposta em quem? No empate. Eu vou ficar em cima do muro dessa vez. O empate proibido eu apostaria em São Paulo. Eu jogo em casa. Eu jogaria coluna 1 ou coluna do muro. Com o empate proibido, eu também iria na lógica do Vinícius. Mas com pelo menos um golzinho do Atlético ali, um 2x1 pro São Paulo. Mas o Atlético pode matar o Jason, né? O Atlético conta com um fator muito importante que é o goleiro do São Paulo. É isso que eu ia falar, o Denis pode ser preponderante. O Bausa não está abrindo mão. Até porque também o São Paulo veio atrás do goleiro do América. Pode ser que já não fique para o Campeonato Brasileiro. André, obrigado aí por ter participado mais uma vez e te espero na próxima semana para a gente falar de futebol. Agitada, né? Agitada. Com muitos gols, se Deus quiser. Agora são muitos mesmo, né? Agora tem jogo. Vinícius, obrigadão aí mais uma vez por ter participado com a gente. Eu, Jefferson, eu que agradeço. Obrigado também, André, pessoal de casa que acompanhou a gente. Espero voltar mais vezes. Pode deixar, isso aí. Durante o ano tem muita oportunidade ainda. E eu queria agradecer você que ficou conosco aí até o final. Falar que hoje ainda tem a reprise às 7 da noite, amanhã às 6 da manhã, como você pode acompanhar também no YouTube. Esse programa de hoje, daqui a pouco vai estar no YouTube. E também outros programas da nossa grade da TV Univale. Você pode conferir lá. Então, até a próxima semana. Tchau.